voltando aqui para a função de presbítero e diáconos, né, que é o mais importante, a gente volta então para o capítulo 4 da nossa Constituição, onde nós temos a divisão pertinente aos oficiais. Então, ministros, presbíteros e diáconos, ou presbítero docente, presbítero regente e diáconos. Como que os pastores são chamados então? Presbítero docente. E os presbíteros normais são chamados de presbítero regentes, que é a questão administrativa. Então, dentro da IPB, nós temos 2 ofícios, presbíteros e diáconos. Presbítero docente e regente é uma subdivisão, mas é um ofício só. Vamos pensar numa situação. Vamos imaginar que o presbítero Paulo resolva ir para o seminário. Ele vai para o seminário, passa por todo o processo, vai para o presbitério envia ele, presta vestibular, vai para o seminário, faz o curso lá no seminário, termina, vem para o presbitério, e aí agora? Ele vai ser ordenado presbítero. Não, mas ele já é presbítero, e agora? Então, essa é uma situação falha dentro do nosso sistema. Porque se só são 2 ofícios, então, como que é? Aí há a ideia da ordenação para a docência. Então, ele recebe uma ordenação, mas ele recebe de novo uma ordenação de presbítero? Não, ele já é. É só uma ordenação para a função de docência. Mas é algo que na nossa Constituição não é muito claro. Então, tem muito presbitério que fala, e agora? O cara já foi ordenado presbítero, agora vai ser ordenado pastor? Então, são 3 ofícios? Não. Dentro da Constituição, são apenas 2 ofícios. Só que, inclusive, essa questão da pregação é um assunto que, na verdade, o constituinte, como que o constituinte pensa? O presbítero docente, ele tem o ofício de presbítero, mas ele foi ordenado e licenciado para a pregação. O presbítero regente, não. Então, quem poderia pregar dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, segundo a visão da Constituição? Somente aqueles que foram licenciados. Tanto é que o cara termina o seminário, ele não é ordenado ainda, mas ele recebe a licenciatura para pregar. Depois a ordenação, no caso, se ele nunca foi ordenado. Tá? Mas é um assunto ainda que não está muito claro na nossa Constituição. Na cabeça do constituinte era isso. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana ela nunca enfatizou o trabalho leigo. Para alguém pregar dentro da Igreja Presbiteriana, ele tinha que fazer o trâmite normal, ele tem que ir para o seminário, se preparar para lá. Só que nós vimos que há uma necessidade. Então, como que funciona a pregação hoje dentro da Igreja Presbiteriana? De alguém que não foi ordenado para pregar ou não foi licenciado para pregar. Ele prega sob a tutela e a autorização de um pastor ordenado. Então, quem que é responsável pelo púlpito? É o pastor ordenado. Ah, mas ele convidou o presbítero Paulo para pregar. O presbítero Paulo não foi licenciado para pregar. Como que ele vai pregar? Debaixo da autoridade, vamos dizer assim, do pastor. Né? Sobre o ofício de presbítero, então é feita uma divisão entre o presbítero docente, que são os ministros do Evangelho, licenciados e ordenados pelos presbitérios para exercer o sagrado ministério. E o presbítero regente, que são homens eleitos pela igreja, ordenados e investidos pelo conselho, para responder pelo governo da igreja. Então, o presbítero é ordenado pelo conselho. E o pastor é ordenado pelo presbitério. Por isso que o pastor é membro do presbitério. Tudo bem até aqui? Todo pastor é do presbitério. Aí o presbitério pode designar para uma igreja, e a igreja depois fala, nós queremos que esse seja o nosso pastor. E eleger esse pastor, mas ele continua sendo membro do presbitério. Ele é membro ex officio do conselho, por isso que ele vota no conselho, participa das reuniões e tudo mais, só que ele presta relatório e é supervisionado pelo presbitério. Vamos lá. Seja presbítero, docente ou regente, é apenas um ofício, é aquilo que eu estou te falando. E é por isso que nós temos a dificuldade da ordenação. Porém, dividido em funções distintas. Ambos são oficiais do concílio da IPB, com o mesmo poder nos concílios.
quando o presbítero é nomeado representante no presbitério, ele tem o mesmo direito de voto que o pastor tem lá. Né? Ele é o representante da igreja lá, e ele tem o mesmo direito de voz, de voto, igual ao pastor que é membro lá. Então vamos tratar aqui das funções, antes de entrar aqui nos diáconos, das funções do presbítero. O artigo 31, aguenta aí que nós já vamos caminhar. Então, dentro do capítulo 4, os oficiais. Nós temos aí, na seção 2, ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho é oficial consagrado pela igreja, representado no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e da disciplina da comunidade. Então, o pastor, que é o presbítero docente, ele é responsável pela pregação da palavra de Deus, da administração dos sacramentos e a edificação dos crentes. Isso é função do pastor. O ensino, a pregação, é função dele. E junto com os presbíteros, na função administrativa. Então, aquela ideia que vocês estão assistindo lá aqueles vídeos da IPB, né? Aquele que o reverendo Cláudio Marra traz, que é um trabalho colegiado, compartilhado, uma liderança compartilhada. Uma liderança compartilhada em que esfera? A administrativa. Porque no que tange a doutrina, ao ensino, a pregação da palavra, é responsabilidade do pastor. Quando o presbítero ele perde o foco da sua função e da função do pastor, ele vai fazer besteira. Não, os auxiliares, eles são pastores. Então, por exemplo, o pastor presidente, ou o pastor que está efetivo, ele tem os pastores auxiliares, inclusive é ele que escolhe quem são os pastores auxiliares, porque esses pastores vão estar subordinados a ele. E aí esse pastor que vai determinar, você vai pregar para os jovens, outro, você vai cuidar de casais, ou você vai cuidar da congregação tal, e eu quero que esse tipo de ensino você dê lá, eu quero que você dê esse tipo de instrução lá. O pastor titular, ele tem inclusive a competência para direcionar o que os pastores auxiliares vão fazer. Se o pastor auxiliar não concordou com o pastor, o que ele tem que fazer? Dá a linha na pipa, filho. Vai ser pastor efetivo, então. Se você não serve para ser pastor auxiliar, vai ser pastor efetivo. Agora, ele assumindo uma igreja, aí ele é o responsável integral pela prática de pregação e de ensino daquela igreja. Tá? Vamos caminhar aqui. Ainda fala dos títulos, né, que é tudo sinônimo dentro da nossa visão. E aí no artigo 31 está lá, são funções privativas. O que é algo privativo? Algo privado, que é só dele. Ninguém tem que meter o bedelho nisso. E qual que é a função privativa do ministro, do pastor? Administrar os sacramentos, ok? Por isso que casamento o presbítero regente pode fazer debaixo da autorização do pastor, porque não é sacramento, então ele pode fazer. Invocar a bênção apostólica sobre o povo. Lembra que eu pus lá na liturgia? Se tiver pastor ordenado, o cara vai impetrar a bênção. Se não, você só faz a leitura lá de 2 Coríntios 13, que diz que a graça do Senhor esteja sobre. Porque o presbítero regente, ele não pode impetrar a bênção. É uma questão da ordenação, da função. O que mais? Celebrar o casamento religioso com efeito civil. Aí isso é função privativa só do pastor. Se for só a cerimônia religiosa, sem o efeito civil, o regente pode fazer, debaixo da autorização do pastor. Não tem um pastor pode fazer, está ótimo. Agora, com efeito civil, só o ministro pode fazer. E orientar e supervisionar a liturgia na igreja de quem é o pastor. Orientar e supervisionar a liturgia na igreja de quem é pastor. Nós vamos bater palma? Não vamos bater palma. É uma função privativa minha. Eu que vou orientar e supervisionar a liturgia da igreja. Nós vamos ter dança? Não, nós não vamos ter dança.
Pastor, nós vamos ter cultinho infantil? Não, nós não vamos ter cultinho infantil. A liturgia, o serviço litúrgico da igreja é função privativa do pastor. Ah, vai cantar o coral? Se o pastor quiser, canta. Ah, vai ter apresentação da irmã, fulano de tal. Quem orienta e supervisiona a liturgia da igreja é o pastor. Então, a pregação da palavra e a questão litúrgica, que a pregação da palavra, você sabe que está dentro da liturgia, você viu lá, nós já estudamos isso, é função privativa do pastor. O presbitério, ele vai fiscalizar o pastor. Se o pastor estiver errando, caminhando para uma perspectiva herética, aí o presbitério tem a capacidade de vir e interditar o pastor. Agora, o presbítero regente, não é função dele chegar para o pastor e falar assim: pastor, minha filha vai cantar domingo que vem. Pastor, o irmão herege vai cantar semana que vem. Não. A liturgia é minha. Eu fui ordenado para isso. Eu vou responder diante de Deus disso. Mesmo porque eu não posso colocar nada no culto que Deus não ordenou. Eu tenho que fazer e fazer bem feito. Então a liturgia é minha. Enquanto eu não acho que aqueles que eu estou pastoreando estão aptos para participar mais ativamente na direção da liturgia, é um direito meu. Porque eu que vou prestar conta diante de Deus. E eu, como o guardião do culto, vou direcionar toda a comunidade na adoração, sem problema nenhum. Aí, quando o presbítero regente quer meter o bedelho onde não é função dele, aí ele cria um problema. Mas por que ele quer fazer isso? Ah, porque a mulher falou que queria cantar. Aí o pastor, dentro da liturgia, irmãos, dentro do momento de culto, o coral vai cantar sentado. Não vai cantar de pé. Não é apresentação. Já que não é um cântico congregacional, mas é um cântico de um grupo da igreja, tudo bem, mas ela vai fazer como parte da congregação, e não uma apresentação para a comunidade. Ai, meu Deus, isso é um absurdo. A liturgia é minha, cara. Agora, vai ter uma cantata. Ah, tudo bem, põe purpurina, gelo seco, aí você faz o que você quiser, é uma apresentação. Ah, vamos substituir o culto pela apresentação da cantata. Isso é uma aberração, isso é um bezerro de ouro. Uma festa em nome do Senhor que não é um culto. Então, qual que é o dever do pastor? Não, meu amigo, nós não vamos fazer isso. Nós podemos até fazer isso no horário mais cedo, mas o culto nós vamos ter logo depois. Vamos fazer no sábado. Vamos fazer. Mas veja, o guardião da liturgia é quem? É o pastor. E a igreja precisa, no mínimo, respeitar isso. Você pode até não concordar. Essa é a questão. E outra, você tem que ter um amparo bíblico. Pastor, por que não... Cadê aqui? Biblicamente falando, cadê o padrão? Ah, tá. Então não pode. Ah, tá. Aí você ensina para o cara, mas eu não concordo. Mas está na Bíblia, cara. Nós estamos te mostrando por A mais B. Ah, mas isso aí era no Antigo Testamento. Não, então vamos para o Novo Testamento. Ah, assim. Não, mas eu não concordo. Isso é o que o senhor está falando. Porque eu já vi outros pastores falando isso aqui. Meu amigo, então vamos estudar o texto junto. Vamos procurar então um cara que estuda bem. Vamos ouvir isso aí. Você está falando que eu estou errando na minha interpretação? Então vamos estudar junto o texto. O que esse termo fala? Aí você prova por A mais B. Não, mas eu tive um pastor há 30 anos atrás que falou que era diferente. Aí por que ele não é pastor mais aqui? Ah, não sei. Então o pastor que hoje está aqui sou eu. Então no mínimo que você tinha que fazer era respeitar aquele que Deus colocou sobre sua vida como pastor. Aí vamos lá, funções, atribuições gerais do pastor. Artigo 36. Função do pastor, são atribuições do ministro que pastoreia a igreja. Orar com o rebanho e por este. Então, é minha atribuição. Errado seria se o pastor não orasse.
apacentá-lo na doutrina cristã. Claro, é minha atribuição. Se eu que sou o responsável pela pregação do Evangelho e pela orientação e supervisão do culto, então eu que tenho que falar da doutrina, o que é certo e o que é errado. O que mais? Exercer as suas funções com zelo. Que funções? Funções privativas. Exercer as funções dele com zelo, inclusive a prática da pregação. Orientar e superintender as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus. Nossa, esse pastor quer se meter na escola dominical, esse pastor quer se meter no trabalho das sociedades internas, esse pastor quer se meter no coral. Meu amigo, é minha atribuição. Orientar e superintender, supervisionar, indicar, essa é a ideia, né? As atividades da igreja, seja ela qual for. Prestar assistência pastoral, o atendimento pastoral, alguém solicitou visita, então o pastor tem que ir, aquela coisa toda. Instruir os neófitos. Quem são os neófitos? Os novos na fé. Então o que o pastor... o pastor que quer dar também a classe de catecúmenos. É uma atribuição minha. Eu posso fazer isso diretamente, ou eu posso preparar alguém dentro do material que eu desenvolvi para que aplique. É o processo que nós estamos tendo aqui. O que mais? Além de instruir os neófitos, dedicar atenção à infância. É minha atribuição. Nós não vamos ter geração futura aqui. Nós vamos ter EBF. Nada de raposinho. Nós vamos ter EBF, nós vamos organizar EBF. Eu posso até dizer, mas é minha atribuição. Cuidar das crianças. Preparar os professores para a escola dominical, organizar a questão da escola dominical, o currículo da escola dominical, o tipo de material que vai usar, se vai ter EBF, se não vai ter, mantê-los no culto, porque aí eu sou o guardião da liturgia, e a Bíblia diz que a adoração é da família, é de todos. Não tem culto da criança, culto do jovem, culto do idoso, culto... Então não existe essa divisão. É atribuição minha. O que mais? Além de instruir neófitos, dedicar atenção à infância, também à mocidade. Nossa, o pastor agora sumiu aí com os adolescentes, rapaz. É minha atribuição. É lógico que a partir do momento que eu tiver pessoas preparadas, equipadas e treinadas, que eu confie. Por que eu confio? Porque eu sou o líder, a responsabilidade é minha. Para deixar, fulano, você vai assumir essa área para mim, aí tudo bem, eu vou gerenciar, só supervisionar, ótimo. Mas enquanto não tem, quem que é o responsável para fazer tudo isso? Eu. O que mais? Bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Então, é minha atribuição. Se eu não faço isso, eu estou quebrando a minha atribuição. Então, o pastor está envolvido com ajuda diaconal, com assistência social. O pastor veio fiscalizar como que está a questão da cesta básica. O pastor veio querer saber dos professores, se os alunos, cadê os alunos que não estão vindo na escola dominical? É minha atribuição. Se eu não faço, é porque eu sou um péssimo pastor. Agora, é engraçado que todas as burdoadas que eu levei foi justamente para exercer as minhas funções privativas e as minhas atribuições. Vê se o cara tem alguma coisa para falar de algo que eu deixei de fazer. Pô, esse pastor é um vagabundo, cara. Esse cara não visita ninguém, esse cara não dá atenção para a mocidade, esse cara não organiza nada, esse cara não visita os pobres, só visita rico. O cara não tem isso aqui para falar de mim, cara. E que não cumpre, só no outro domingo. E o sermão não pode ser um sermão que confronte, não, que corrija, não. Tem que ser um negócio light, só alegoria. O que mais que fala aí? E aí, ainda a minha atribuição, exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo do governo. O pastor está se metendo nesse negócio de alvará, está se metendo. Pô, é minha atribuição, cara. Inclusive cobrar do conselho, que é o presbítero regente, para que corra atrás disso. Se nós tivéssemos um conselho aqui, eu ia chegar para os presbíteros e falar assim, meu amigo, vocês têm que agilizar um mutirão.
Mutirão é responsabilidade do conselho, dos presbíteros, regente, é coisa da regência. Enquanto nós não temos, aí quem que faz o serviço? Aí eu que tenho que puxar o touro. Se eu sentar e não fizer nada, o que vai acontecer? Mas a partir do momento que aí tiver um conselho, irmãos, tem que fazer, hein? Tem que correr atrás da documentação, hein? Licenciamento, alvará, hein? Licença do bombeiro, hein? Isso é com vocês, ó. Tem que observar a validade dos extintores, hein? Isso aí é com vocês. Eu vou perguntar, fulano, você fez isso? Fulano, já renovou lá? Tá legal? Resolveu? Foi atrás? Aí é supervisão. Mas aí depois pôr a mão na massa, é responsabilidade de quem? Do conselho. Porque se o pastor estiver correndo atrás das questões administrativas, obviamente vai faltar tempo para ele pastorear. Uma hora, ele até aguenta, mas uma hora o cara cansa. Tudo bem? Se o conselho entender as funções privativas do pastor e as atribuições do pastor e respeitar o pastor que está trabalhando corretamente, você não tem problema nenhum. Agora, quando o cara quer inverter os negócios, aí dá bucha, aí dá problema. Sim, você tem que respeitar qual que é a sua função na empresa. Pronto. E aí vai. Para terminar, irmão, eu sei que já passou um tempinho aí, mas vamos lá, os diáconos. Tá? Aqui, depois você vai observar que tem também as funções dos presbíteros. Tá? Mais para frente aqui, ó, quando você pega na seção 3 presbíteros, compete ao presbítero. Então, depois você dá uma lista. Eu imagino que você já leu, mas se você não leu, artigo 50 em diante, vai falar do presbítero regente. É aí que está o que compete a cada um de vocês. Vou ler aqui rapidamente, vai. Artigo 51. Compete ao presbítero levar o conhecimento do conselho as faltas que não puderem corrigir por meio de administração particular. O presbítero, irmãos, ele vai estar no dia a dia da igreja, ele está convivendo mais com os membros, muitas vezes que o pastor. O pastor é o marido traído, né? Muitas vezes ele é o último a saber que a vaca foi para o brejo. Mas o presbítero, ele está muitas vezes no dia a dia. Então, se ele vê já uma situação que pode ser corrigida diretamente, é função dele fazer. Agora, ó, tentei corrigir, não deu certo. Aí ele traz para o conselho resolve o problema. O que mais? Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Se você for pelo nosso princípio de liturgia, o pastor só é obrigado a visitar se houver uma solicitação formal. Porque o objetivo do pastor é pregar a palavra e oração. Lembra em Atos dos Apóstolos? Quando chegaram para os apóstolos, falaram assim, viu, fulaninha está precisando de cesta básica, está precisando disso aqui. Ele falou, olha, não convém a gente deixar o ministério da palavra e da oração para servir as mesas. O ministro, ele assume essa tarefa, o ministério da palavra e da oração. O principal, ele tem que estar preparado para chegar no domingo aqui, ele te dá um alimento de qualidade. Vocês estão vendo, isso é gostoso, esse processo, para vocês entenderem, pô, não é tão fácil fazer um negócio assim, um negócio de qualidade, que realmente siga um padrão legal. Né? Se tiver, eu sei que você tem um trabalho secular, aquela coisa toda, né? Mas foi uma semana para fazer um sermão temático. Aí eu tenho que fazer um estudo de quarta-feira, devocional da reunião de oração. Às vezes tem conta da mocidade ou dos adolescentes, aí você tem um estudo para eles. Aí você tem escola dominical e um sermão. Ou quando é primeiro domingo, você tem 2 sermões. Na mesma semana. Então, se o cara tiver que ficar cuidando de algumas situações que os presbíteros, que é função dos presbíteros fazer, aí, mutirão, aí, todo aí, estamos juntos aí. Então, acabou. Entendeu? Agora, se o pastor, na hora que está tudo funcionando, com conselho, com diáconos, né, se ele não tiver tempo para investir, e outra, o pastor precisa ter tempo dele aprofundar. Leitura bíblica, o pastor não está tendo tempo de ler, o pastor não está tendo tempo de fazer, sei lá, um curso online, para dar uma atualizada, né? Saiu um livro novo, ele queria ler, não tem tempo para fazer a leitura daquele livro.
Então, o conselho ele tem que proporcionar ao pastor um ambiente que facilite o cumprimento das atribuições e das funções privativas desse pastor. Então, por isso que ele vai auxiliar no trabalho de visitas, que na verdade, você vai ver pelo regimento, que a responsabilidade de visitar os membros é dos diáconos. A visitação de membros é a responsabilidade dos diáconos. Aí, a partir disso, então, se tem alguma situação que os diáconos não conseguem resolver, ou uma questão espiritual, solicita ao pastor, que tem os presbíteros como auxiliares. Ó, tem muitas visitas para serem feitas, então nós vamos dividir aqui, os presbíteros tal, vai visitar o fulano tal. Se chega, pastor, fui lá, não deu para resolver, o senhor tem que ir lá mesmo. Aí o pastor vai em último caso. É aquela ideia de Moisés. Os assuntos mais fáceis, os chefes de 100, de 50, vai resolvendo. E os problemas mais sérios, aí traz para o pastor. Não, pastor, o negócio lá está feio, fui lá, a família está brigando, o senhor vai ter que ir lá. Opa, está tudo bem. Porque aí você organiza, fica mais fácil você trabalhar. O que mais? Instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, na perspectiva de seguir, ser esse braço de apoio aí do pastor. Orar com os crentes e por eles, informar o pastor de casos de doenças e aflições. Veja, então o presbítero vai visitar, não sei o quê, e aí vem informar, pastor, fui lá, o fulano está enfermo, fui lá, está tendo um problema na casa do Beltrano. Então, quer dizer, é uma tarefa que os presbíteros têm que fazer. O que mais? Tomar parte na ordenação de ministros oficiais e representar o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Conselho. Tá? Mas depois você lê com mais vagar aí, se tiver dúvida a gente tira. Nosso tempo já foi, mas vamos lá para os diáconos. Os diáconos são oficiais da igreja local a quem pertence. Então, por exemplo, o diácono, ele saiu dessa igreja e foi para outra igreja, ele perde a função de diácono dele. Ele só vai ser diácono de novo se ele for eleito na outra igreja. Ele é oficial da igreja local. A junta diaconal, que é a reunião dos diáconos, é regida por um regimento interno padrão aprovado pelo conselho, podendo ter modificações a juízo deste, para suprir as necessidades e adequar o funcionamento da junta diaconal à realidade local. Então, quando nós organizamos a junta diaconal, vai ter um regimento que o conselho vai aprovar. Às vezes, você tem um modelo aqui, que é o regimento do manual, mas você pode ter modificações de acordo com a necessidade e a realidade local. Tá? Quanto às funções dos oficiais. Então, vamos lá, o artigo 31 fala do pastor com as funções privativas, que nós já mencionamos. Ainda os deveres, as atribuições, que também nós já mencionamos. O presbítero regente, nós também já apontamos aqui o artigo 51, né? E diáconos, segundo o artigo 53, especialmente eles vão se dedicar à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidar dos pobres, doentes e inválidos. Então, nós fizemos uma campanha de doação de alimentos e de recurso financeiro para comprar alimento para fazer a cesta básica. A própria junta diaconal tem autonomia para fazer isso. A manutenção da ordem, da reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Então, é o inspetor de aluno mesmo? É o inspetor de aluno, cara. Você vai ter que puxar a orelha da molecada que está correndo, que está puxando a orelha, que está aprontando? Vai, é função do diácono. Né? Então, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, o exercício da fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus nas suas dependências. Então, você vai vir como diácono, você vai observar se tem lâmpada quebrada, às vezes no banheiro alguém quebrou o espelho, tem vidro quebrado, tem papel higiênico, toda boa ordem do funcionamento da igreja, se a porta foi alguma porta arrombada, se fecha, se abre, se tem alguma situação, o pastor está engasgado lá, vamos correr atrás de um copo d'água para o cara, ou bater nas costas dele. Então, o cara tem que estar ali, ligadão, que é ele que é o Globosat aqui da história, ele que tem que estar ligado. Inclusive, no regimento, prevê que o diácono tem autoridade para não permitir a realização de nenhuma atividade paralela ao culto. De modo mais claro, o regimento interno da junta diaconal prevê a finalidade. Lá no artigo 2, compete à junta diaconal coletiva e individualmente tomar conhecimento da existência de necessitados, principalmente entre os membros da igreja, visitá-los
instruí-los e confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades dentro da possibilidade da igreja, examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência da necessidade alegada. Lembra lá de Paulo ensinando, né? Sobre só ajudar as verdadeiras viúvas. Dispor para esses fins recursos votados pelo conselho ou de ofertas especiais. Então o conselho fala, nós vamos ter aqui a oferta de celeiro que vai ser usado pela junta diaconal para suprir as necessidades. Tudo bem. Ou então o conselho vai disponibilizar X reais por mês. Temos 5 diáconos, então R$100 por diácono para socorrer. Não significa que você tem que gastar isso, mas se houver uma necessidade, você vai socorrer. Para facilitar essa questão. Imagine se cada necessidade, aí a junta diaconal tem que procurar o conselho para pedir ajuda. Não, a junta diaconal tem essa autonomia. E o conselho precisa dar essa autonomia. Que mais? Examinar os casos de pretensão a lugares gratuitos, hospitais, orfanatos, recomendando ou não assistência pretendida. Então, o que a junta diaconal pode fazer? Nós vamos criar um mural de emprego para a igreja, para falar para os membros da igreja situações de emprego na cidade. Lugar que está dando curso de graça, curso para adolescente, curso para jovem, ou a própria junta diaconal pode, nós vamos montar um curso aqui de pequenos reparos domésticos. É função da junta diaconal assistir e dar mecanismos para que a igreja possa ser suprida nas suas necessidades. O ministério diaconal, irmãos, é um ministério lindo. Só que, infelizmente, o que aconteceu dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil? Resumiu-se a atividade de diácono a ser porteiro. Não é isso. E essa é uma das funções, a questão da abertura, de receber os pessoal e tal. Mas tem tanta atividade que a junta diaconal poderia exercer para o benefício da comunidade, e inclusive como meio até para alcançar, através do evangelho, essas pessoas. Só que, infelizmente, na cultura geral da IPB, coloca os diáconos são os escravos da igreja, os presbíteros são os fiscais da igreja, e o pastor é a mula da igreja. Geralmente é isso. Escravo e mula só leva bordoada. Não é isso. Nós precisamos rever esse conceito e, assim, auxiliar. O que mais? Tomar conhecimento da existência de enfermos entre os membros aderentes da igreja, visitá-los e confortá-los caso de necessidade. E, se for preciso, aí notifica o pastor vai. Veja que essa questão do visitá-los, está repetindo aqui, porque é função da junta diaconal. Comunicar os presbíteros e o pastor a existência e as condições dos enfermos. E manter em dia, com meticuloso cuidado, a lista dos endereços das pessoas que estão recebendo auxílio da junta. É função você manter essa escrituração para que a pessoa não receba 2, 3 vezes a mesma ajuda, para que a pessoa não acabe usando de má fé aí com a igreja. Recolher as ofertas dos membros, amigos da igreja, contá-las, encaminhá-las imediatamente e diretamente à tesouraria. Então, até conversei com o Paulo, a gente está vendo, assim que a gente tiver organizado, existe uma metodologia, onde você tem sempre 2 pessoas distintas, rodando, de um rodízio, justamente para evitar, você põe sempre os mesmos, os caras falam, vamos pegar 50 hoje? Então, você põe lá 2, com a supervisão do tesoureiro, anotando uma lista, tudo que entrou, tal, inclusive nos envelopes das pessoas, para que a pessoa depois possa verificar com a assinatura de quem conferiu se o valor bateu, porque tem gente que faz isso também, O cara põe 50 lá e marca que pôs 100. Aí você abre, só tem 50 aqui. Você tem 3 pessoas, você viu, fulano? Tá. Então nós vamos anotar que só tinha 50, e aí o tesoureiro depois vai conversar com o irmão, tal. Aí vai dizer, verdade, eu tive que comprar não sei o que, eu peguei e fiquei de repor depois e não pus. Sempre tem essa miguezinha aí. Na verdade, o cara está testando para ver se o negócio é sério mesmo. Então, a junta diaconal tem que estar atento a isso. E dar todo o apoio coletivo, assegurar o apoio individual dos diáconos aos planos econômicos e financeiros adotados pelo Conselho da Igreja, de modo que sejam propagados com entusiasmo e realizados com toda a eficiência. Se os diáconos não forem dizimistas, o que os membros da igreja vão fazer?
Se os oficiais da igreja não são fiéis na manutenção da própria igreja, aí, olha, como que vai, o exemplo como fica, né? Verificar se estão em ordem as coisas referentes ao culto, como também os objetos da Santa Ceia, do batismo e recolhimento das ofertas, né? Em função da junta diaconal. Observar a ordem conveniente nos pátios arredores do templo, desde a rua até as dependências internas. Então, todo esse cuidado, para nenhuma criança sair correndo, tudo é função da junta diaconal. Então, veja, pastor, é muita coisa. Por isso que a junta diaconal tem que ter bastante gente mesmo. E não funcionar como um sindicato necessário, né? Põe só 3 de escala, o cara fica de escala uma vez por ano, como diácono. Porque só põe 3 lá. E não supre as necessidades da igreja. Pô, isso não adianta, cara. Isso aí, não. Você não foi eleito para isso, cara. Né? Então, tomar cuidado. É um serviço, e é um serviço que precisa ser feito do jeito certo. Evitar de modo absoluto que haja reuniões em outras salas ou palestras entre membros da igreja ou simples assistentes dentro do templo ou nos pátios durante as horas do culto. Então, veja, é proibido ter qualquer outra atividade paralela nas dependências da igreja enquanto está tendo um culto solene. Então, vai ter a reunião da mocidade no horário do culto. As crianças vão sair para uma atividade no horário... Não. A hora do culto é toda a igreja servindo e adorando ao Senhor. Cabe ainda ao presbítero e ao diácono, segundo o artigo 55, serem assíduos, pontuais no cumprimento dos seus deveres, questão do horário é fundamental, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar. Isso aqui dá um pepino, você tem que saber, né? Principalmente você que está visitando as famílias, vendo a situação das famílias, se o cara não tiver uma prudência no falar, ele vai chegar em casa, bem, você não sabe onde eu fui hoje. Fui na casa da... olha, estão brigando, rapaz. Estava tudo danado lá, tal. Aí essa mulher já vai no zap. O fulano chegou aqui em casa, falou que o Beltrano e a fulana brigaram, tal. Isso aqui... Então, boca de siri. E exemplo de santidade na vida. Tá bom?